dos sétimos anos? Tudo em ordem? Tudo bem? Tudo certo? Professor Diogo solicitando a permissão para adentrar nos seus lares junto com seus familiares pela tela da sua TV para a nossa proposta de matemática de hoje. Acompanhe comigo. Nós vamos reafirmar as regras de sinais, parte 2 deste tema, né? E quais serão os objetivos que nós vamos cumprir hoje? Veja comigo. Explorar as aplicações dos conceitos das operações elementares a partir de situações problema e diversos contextos relacionados a ideias dos campos aditivo e multiplicativo no conjunto dos números racionais, né? E para este desenvolvimento, nós vamos precisar da continuidade impecável dos seus registros no caderno de matemática, caneta azul ou preta, lápis, borracha e uma calculadora simples, se possível, tá? Veja, você já pode colocar aí a data de hoje, você já pode colocar o tema para nós darmos início ao nosso trabalho. Tempo para você! Adentremos a nossa próxima proposta depois de todo o nosso material organizado. Veja comigo. Qual das expressões a seguir apresenta o mesmo resultado de mais 2 que multiplica menos 2, este resultado adicionado com 2? Então perceba que nós precisamos desenvolver aqui e retomar as regras de sinais no desenvolvimento dessas expressões para verificarmos aquela que apresenta um resultado equivalente à dada no seu enunciado. Portanto, determinemos e recordemos aqui juntos. Veja, numa expressão numérica, primeiro nós vamos desenvolver o produto, ou seja, a multiplicação, indicada pelos parênteses. Então nós temos aqui mais 2 que multiplica menos 2, sinais diferentes, retome comigo, resultado negativo. E 2 vezes 2, teremos menos 4. Desenvolvendo primeiramente o produto, menos 4, adicionado com 2. Na segunda etapa da tua resolução, perceba que apresentam-se para você sinais diferentes. Obtemos a diferença e damos o sinal do maior módulo. Portanto, menos 4 mais 2, teremos menos 2. Pergunta-se, utilizando-se da mesma ideia, qual das expressões apresenta o mesmo resultado? Tempo para que você registre e desenvolva.
E aí, qual das opções apresenta o mesmo resultado para você? Desenvolvemos cada uma delas juntos agora, após o seu registro aí na organização do seu caderno. Veja comigo. No item A, nós temos menos 1 que multiplica menos 1 e este resultado somado com 1. Perceba que se você tem no seu produto, na sua multiplicação, sinais iguais, resultado positivo. Menos 1 que multiplica menos 1, teremos mais 1. E mais 1 com mais 1, teremos mais 2. Perceba que é um resultado oposto ao solicitado. Não podemos assinalar o item A, certo? Item B. Mais 3 que multiplica menos 2. Sinais diferentes, menos 6 adicionado com 6. Números opostos ou simétricos. Quando você adiciona dois números que são opostos ou simétricos, obtém-se 0. Sinal, resultado, diferente do solicitado. Não marcamos também a letra B. Letra C. Menos 2 que multiplica mais 2, menos 4. Sinais diferentes, produto negativo. Menos 4 com menos 2, estamos adicionando duas dívidas. Sinais iguais, adicionamos repetindo o sinal. Menos 6. Não confere com o mesmo resultado também. Beleza? Letra D. Menos 3 que multiplica menos 3. Sinais iguais, resultado positivo. Mais 9 menos 11. Obtém-se aqui menos 2. Duas expressões que apresentam o mesmo resultado. São equivalentes. Assinalemos então a letra D. Mas antes, vamos provar que a letra E também não apresenta o mesmo resultado, assim como A, B e C, certo? Veja, menos 4 que multiplica menos 1, teremos mais 4, descontado 1, vai te sobrar aqui mais 3. Resposta correta para essa proposta, nós temos a letra D. Tudo certo? Tudo bem? Adentremos agora na próxima situação. Veja. Numa negociação, para reverter um saldo negativo de R$ 1.815,35, Marcelo optou pelo parcelamento de sua dívida. Para realizar esse parcelamento, há a incidência de juro, ou seja, incidindo-se juro no valor de R$ 253,80 e distribuindo igualmente a dívida para os próximos 5 meses, ou seja, 5 parcelas nesta renegociação. Quanto Marcelo pagará por mês? Adentremos na situação, discutindo e analisando o vocabulário. Veja comigo. Juro significa acréscimo, significa também pagar mais. Então, além da dívida de R$ 1.815,35, nós temos a incidência de juro pela negociação e o parcelamento da mesma, certo? Portanto, temos lá aumento da dívida na negociação. São acrescidos os juros de R$ 253,80. Perceba que os dois sinais de menos que estão registrados aqui para você compõem o contexto da dívida. Ele está devendo. Na renegociação, tivemos a incidência de juro, por isso também negativo, e logo após essa incidência, nós vamos distribuir em 5 parcelas de forma igualitária, distribuir igualmente, ou seja, dividir, beleza? Por isso também nós temos a associação de todos os débitos com o elemento associativo que você chama de parênteses e logo após, tendo-se o débito total, a repartição em 5 parcelas desta dívida, beleza? Vamos verificar lá, nesse caso, pergunta-se para você, qual é o total da dívida que ele vai precisar repartir em 5 parcelas? Tempo para que você possa calcular.
aí, deu certo? Adicione comigo para nós sabermos o débito total. Veja, nós temos lá R$ 1.815,35 adicionado com o juro desta renegociação, desse parcelamento, de R$ 253,80. 5 centésimos com 0 são 5, 3 décimos com 8 serão 11, ou seja, uma unidade com 10 deles, certo? Uma unidade com 5 com 3 são 9, uma dezena com 5 são 6, 8 centenas com 2 são 10, 10 centenas, uma unidade de milhar, beleza? Uma com uma são 2. Ao todo, qual é o valor que o Marcelo deve? Menos R$ 2.069,15, isto tudo repartido em 5 parcelas para os próximos meses. Repartido, dividido. Então, e agora? Como é que nós vamos repartir estes valores representados na forma racional decimal? Como dividir números racionais decimais? Nós vamos utilizar o mesmo princípio que nós já dialogamos várias vezes aqui, as frações equivalentes, para que a gente possa subdividir valores, grandezas, na verdade, de mesma espécie. Parte inteira com parte inteira, beleza? Como é que nós vamos fazer isso? Ajustando-se com as frações ditas decimais, visando o número de casas decimais que os números que fazem parte dessa divisão apresentam para nós. Veja, como assim? Temos lá, multiplicando-se o dividendo e o divisor por um mesmo número, que será múltiplo de 10, 10 para uma casa decimal, 100 para 2 casas decimais, 1000 para 3 casas decimais e assim por diante, o quociente, ou seja, o resultado desta divisão, não se altera. Então veja só o ajuste que nós vamos fazer aqui com as frações equivalentes. Veja, menos R$ 2.069 com 15 centavos. São 2 casas decimais. Obtendo uma fração equivalente para grandezas de mesma espécie na divisão, tem-se. Multiplicamos tanto o numerador quanto o denominador por 100. Atente-se, 2 casas decimais, 2 zeros. Realizando a multiplicação, temos lá 206.915, isto tudo dividido por 500. Perceba agora que obtendo-se uma fração equivalente, nós podemos dividir tranquilamente 2 números que são inteiros. Lembre-se que frações equivalentes representam a mesma parte do inteiro, certo? Vamos realizar a divisão então. 206.915 nós vamos dividir por 500. Esta divisão vai nos dar o valor de cada parcela na renegociação que o Marcelo solicitou. E agora, quanto dá? Tempo para que você possa registrar esta informação importante e dividir para nós. Calculando. Realizada a operação da divisão, acompanhe comigo e retome esses significados. Veja, olha lá, nós temos aqui 2 centenas de milhar, 0 dezena de milhar, 6 unidades de milhar, 9 centenas simples, 1 dezena e 5 unidades. Ou seja, o número 206.915 nós vamos repartir igualmente em 500 partes. Portanto, iniciemos o nosso diálogo
questionador para a operação da divisão. Veja, 2 centenas de milhar podem ser repartidas igualmente em 500 partes, de modo que você obtenha centenas de milhar? Perceba que não. Isso significa que nós precisamos realizar a troca. Ou seja, 2 centenas de milhar nada mais são do que 20 dezenas de milhar. Tudo bem? Estas 20 dezenas de milhar podem ser repartidas em 500 partes iguais, de modo que você obtenha dezenas de milhar? Perceba, 20, 500, né? Perceba que também não. Então, nós precisamos realizar uma nova troca. As 20 dezenas de milhar com 6 unidades de milhar nada mais são do que 206 unidades de milhar. Estas 206 unidades de milhar podem ser repartidas em 500 partes iguais, de modo que você obtenha a grandeza de mesma espécie, unidades de milhar também? Novamente não. Então nós precisamos de uma outra troca. E agora, 206 unidades de milhar com 9 centenas nada mais são do que 2069 centenas. E agora, 2069 centenas podem ser repartidas em 500 partes iguais para que você obtenha centenas grandezas de mesma espécie? Perceba que agora é possível. São 4. 4 vezes 500, 2.000. De 2.000 para 2069, te faltam 69 centenas, certo? Continuemos a divisão. 69 centenas com uma dezena nada mais são do que 691 dezenas. Elas podem ser repartidas igualmente em 500 partes, de modo que você obtenha a grandeza de mesma espécie dezena? Perceba que sim, uma vez. Uma vez o 500, 500 para 691, te faltam 191 centenas. Opa, 191 dezenas, perdão. 191 dezenas com 5 unidades nada mais são do que 1915 unidades. Podemos repartir em 500 partes iguais para se obter unidades? Perceba que sim, são 3 vezes. 3 vezes 500, 1.500. Para 1.915 unidades, te faltam 415. E agora, concluímos a operação da divisão para a parte inteira. Qual é o sinalizador para avançarmos para a parte decimal? O posicionamento da vírgula. E quando nós colocamos a vírgula, partimos da parte inteira para a parte decimal. Necessitamos a conversão, ou seja, a troca, para os décimos. Então, discute-se. 415 unidades nada mais são do que 4.150 décimos. Podemos repartir em 500 partes iguais para obtermos décimos? Perceba que sim, e são 8 vezes. 8 vezes 500, 4.000 décimos. Para 4.150, te faltam 150 décimos. Continuando a operação da divisão, vamos trocar agora os 150 décimos por 1.500 centésimos na composição do teu sistema de numeração decimal. E pergunta-se para você, 1.500 centésimos podem ser repartidos em 500 partes iguais, de modo que você obtenha centésimos? Perceba que sim, exatamente 3 vezes para não te faltar absolutamente nada. No contexto da tua situação, qual é o valor de cada parcela que o Marcelo vai quitar, vai pagar depois da solicitação de sua negociação? Perceba lá. Unidades, dezenas, centenas na composição do teu sistema de numeração decimal, sendo reforçado aqui para você, conforme o nosso diálogo da operação da divisão, e temos menos R$ 413,83. Perceba que o contexto do sinal de menos caracteriza-se como débito, negociação da dívida. Logo, Marcelo pagará por mês R$ 413,83. Beleza? Tudo certo? Me acompanha nesse diálogo? Avancemos. Veja só.
Observe mais exemplos na obtenção de frações equivalentes para dividir números racionais decimais. Veja só, 5 inteiros divididos por 3 milésimos. Perceba que são 3 casas decimais. Como que nós iremos obter uma fração equivalente para poder dividir grandezas de mesma espécie? 3 casas decimais, nós vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 1000. 3 casas decimais, 3 zeros. Isso vai nos dar a fração equivalente 5.000 terços, ou seja, 5.000 dividido por 3, certo? E agora, 2 inteiros e 1/10 dividido por 7, uma única casa decimal. Vamos multiplicar numerador e denominador por 10. Uma casa decimal, 1 zero. Isto vai nos significar 21 dividido por 70. Beleza? Olha a próxima. 2 inteiros e 5/10 dividido por 1 inteiro e 75 centésimos. Exploremos pelo maior número de casas decimais. No numerador temos uma, no denominador temos 2. Para termos grandezas de mesma espécie, nós iremos multiplicar por 100, o maior número de casas decimais que aparece para você. Neste caso, teremos 250 dividido por 175. Mas e agora, Diogo? Será que essas frações equivalentes realmente apresentam o mesmo resultado, o mesmo quociente? Atente-se à proposta. Veja. Com o auxílio de uma calculadora simples, efetue as operações de divisão ao lado, verificando a equivalência de quocientes que nós estamos discutindo. E agora, será que é a mesma coisa dividir 5 por 3 milésimos e 5.000 por 3? Testa para nós, tempo para você. E aí, deu certo? Verificadas as divisões, percebeu que nós temos os mesmos quocientes? Beleza! Olha a nossa próxima proposta. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, percebendo as particularidades da operação da divisão. Olha a primeira coluna, item A. 4 menos 10 dividido por 2. Item B. 4 divididos por 2, menos 10. Item C. 6 dividido por 3 menos 8 dividido por 4. Item D. 6 menos 8 divididos por 2. Vamos relacionar com os seus respectivos resultados racionais. Menos 8, menos 3, menos 1 e 0. E agora? Desenvolve para nós cada uma dessas expressões e relacionando-as. Tempo para você!
E aí, tudo certo? Realizadas as operações da divisão? Discuta comigo correlacionando a segunda coluna de acordo com a primeira. Veja, nós temos aqui no item A 4 menos 10 divididos por 2. 4 menos 10. Vamos ter menos 6. Lembre-se que a divisão por 2 significa obter a metade. Metade de menos 6 teremos menos 3. Relacionando com o número racional menos 3 na segunda coluna. Tudo bem? Agora perceba no item B que primeiro nós vamos obter a metade de 4 e depois realizaremos a subtração de 10, certo? Então 4 divididos por 2 teremos 2. 2 menos 10. Perceba que nós mantemos aqui sempre o sinal do maior módulo na operação da subtração que nós estamos realizando. 2 menos 10, teremos menos 8, correlacionando com a segunda coluna. Beleza? Olha a terceira. 6 terços, 6 dividido por 3, menos 8 quartos, 8 dividido por 4. Realizando essas divisões exatas, temos terça parte de 6 são 2, quarta parte de 8 também são 2, e 2 menos 2, 0. Até porque, adicionando números que são opostos, obtém-se 0. Relacionando com a segunda coluna, item C, número racional 0. E o item D, por último, temos lá 6 menos 8 no numerador, menos 2. Metade de menos 2, menos 1. Concluindo a relação com a segunda coluna. Beleza? Tudo certo? Me acompanha no desenvolvimento do trabalho com as regras de sinais? Olha só o que nós vamos ter aqui. Retomando todas as operações da adição e todos os casos de soma algébrica para nós caracterizarmos novamente, ó. Menos 15 com menos 25, menos 40. Mais 30 com mais 35, mais 65. Mais 35 menos 20, mais 15. Menos 40 mais 25, menos 15. 50 menos 60, menos 10. E menos 10 mais 30, mais 20. O que significa isso? Significa afirmar para a soma algébrica que, quando tem-se sinais iguais, adiciona-se e conserva-se o sinal. Quando tem-se sinais diferentes, subtrai-se, obtém-se a diferença, dando sempre o sinal do maior módulo. Beleza? Para multiplicação e divisão, já sabemos. Sinais iguais, mais com mais ou menos com menos, resultado positivo. E sinais diferentes, mais com menos ou menos com mais, resultado negativo. É importante que você registre novamente estas regras e sinais na organização do seu caderno. Tempo prático para você.
E aí, tudo certo? Registrado? Olha a nossa próxima condição que nós vamos explorar aqui. Veja, sejam A e B números que pertencem ao conjunto dos números racionais, sabendo que A corresponde a menos meio e B corresponde a menos um terço. Com isso, determine o valor numérico de A mais B. No lugar do A, substituiremos pelo valor dele, menos meio, e no lugar do B, substituiremos pelo valor dele, menos um terço, ficando com menos meio adicionado com menos um terço. Perceba que nós vamos eliminar os parênteses primeiramente na etapa de resolução. Sinais diferentes, mais com menos, menos. Então nós temos menos meio, menos um terço. Como que nós vamos fazer para adicionar essas duas dívidas? Lembre-se que nós precisamos de subdivisões na mesma quantidade de partes. E nós vamos utilizar aqui as frações equivalentes que nós já discutimos por várias vezes. Perceba comigo que menos meio equivale a menos 2/4, equivale a menos 3/6. E perceba também que menos um terço equivale a menos 2/6 e a menos 3/9. Veja, subdividindo na mesma quantidade de partes números racionais fracionários para que possamos adicionar ou subtrair, neste caso adicionar porque temos o mesmo sinal, adição de dívidas, temos menos 3/6 equivalente a menos meio e menos 2/6 equivalente a menos um terço. Olha lá! Substituindo pelas frações equivalentes, porque representam a mesma parte do inteiro, tem-se menos 3/6 menos 2/6 menos 5/6. Me acompanha? Tudo certo? Olha agora o que nós vamos desenvolver e registrar no caderno. Veja, B menos A, 6A menos 6B, A ao quadrado, raiz quadrada de menos 12B. Substitui e desenvolve para nós. Tempo para você. E aí, tudo certo? Acompanhe comigo o desenvolvimento dos próximos itens. Veja, B menos A, ou seja, menos um terço, menos, ou seja, menos meio, certo? Eliminando os parênteses, já sabemos que menos com menos tem-se mais da composição das regras e sinais. Utilizando
utilizando as mesmas frações equivalentes do item A que acabamos de compor, certo? Teremos lá, perceba, as mesmas equivalências mostradas aqui para você. Ou seja, no lugar de menos 1/3, iremos substituir por menos 2/6, são equivalentes. E no lugar de mais meio, mais 3/6. Sinais diferentes, obtém-se a diferença, dando o sinal do maior módulo. 3 menos 2, teremos lá 1/6. Por que que ele é positivo? 3/6 é maior que 2/6. Prevalece o sinal do maior, portanto, mais 1/6. Beleza? Olha a próxima. 6A menos 6B. Ler 6A significa dizer 6 vezes o valor de A. E ler menos 6B significa dizer menos 6 vezes o valor de B. Todas essas multiplicações indicadas para você pelo parênteses, beleza? Olha lá, 6 vezes menos meio, menos 6 vezes menos 1/3. Realizando as multiplicações, olha só o que a gente tem. 6 vezes menos meio, menos 6 meios. E menos 6 que multiplica menos 1/3, menos com menos, mais 6 vezes 1/3, 6/3. Divisões exatas. Qual é a metade de 6? Qual é a terça parte de 6? Metade de menos 6, nós teremos menos 3. E a terça parte de 6, 2. Menos 3 mais 2, teremos menos 1, certo? Valor de A ao quadrado. Isto significa menos meio ao quadrado, ou seja, ele vezes ele. Lembre-se que base negativa e expoente par, nós teremos resultado positivo. Sinal de menos aparece o número par de vezes. Veja comigo. Menos com menos mais e meio vezes meio, 1/4. Beleza? Olha a próxima. Raiz quadrada de menos 12b. Ou seja, teremos a raiz quadrada de menos 12 que multiplica menos 1/3. Veja só a condição de raiz quadrada de número positivo ou de número negativo. Olha aqui, na multiplicação, menos com menos teremos mais. Essa raiz, ela é existente, certo? E 12 que multiplica 1/3. Teremos lá, raiz quadrada de 12/3. 12/3 é o mesmo que 12 dividido por 3. E isso vai te dar exatamente a raiz quadrada de 4. Já sabemos que a raiz quadrada de 4, ela vale 2. Beleza? Olha só. Generalizando radicais agora, acompanhe comigo. Veja, olha lá. Raiz enésima do número racional A é igual ao número racional B se e somente se B elevado à enésima potência vai ser igual ao número racional A, em que A e B são números racionais e têm o mesmo sinal com o índice n maior ou igual a 2, certo? Então veja só, nós trabalhamos aqui no 7º ano somente a conceituação de raízes que são quadradas, ou seja, índice 2. Esta generalização compõe o significado para qualquer raiz que possa aparecer para você, porque na sequência dos seus estudos você também vai conceituar e determinar raízes cúbicas, raízes quartas, raízes quintas, na composição e na exploração do seu conjunto dos números racionais. Beleza? Então podemos dizer, a raiz enésima de um número racional A é um número racional B, de mesmo sinal que A, que elevado ao índice natural n, maior ou igual a 2, a raiz elementar que nós temos é a quadrada, por isso índice 2, é igual a A. Tudo bem? Tudo certo? Veja comigo o desenvolvimento da próxima proposta. Olha só. A proposta número 5 diz assim para nós. Qual é a conclusão quando adiciona-se dois números opostos ou simétricos? Multiplica-se um número racional pelo seu inverso. Que conclusão chegamos? Determine alguns exemplos e a conclusão que você chega para nós. Tempo para você.
Tudo certo? Concluindo o desenvolvimento da proposta de hoje, veja comigo. Qual é a conclusão quando adiciona-se dois números opostos ou simétricos? Perceba que eles apresentam sinais contrários para nós, né? Então veja comigo. Mais 5 adicionado com o seu oposto, menos 5, dá 0. Menos 9 inteiros e 4 décimos, adicionado com mais 9 inteiros e 4 décimos, dá 0. Eles são opostos ou simétricos, certo? Mais 3 oitavos, adicionado com menos 3 oitavos, dá 0. Esta é a conclusão a que chegamos quando adicionamos dois números que são opostos. Generalizando para você, seja qualquer número racional não nulo, ou seja, diferente de 0, representado por A. Quando nós temos A adicionado com o seu oposto, isso dá 0 para você. Tudo certo? Olha a letra B. Multiplicando um número racional pelo seu inverso, como nós já conceituamos aqui. Veja, alguns exemplos. 5 multiplicado pelo seu inverso, 1/5, quando você troca numeradores e denominadores. Teremos 5/5, 5 dividido por 5, um número dividido por ele mesmo, 1. Olha que conclusão chegamos. E se você tem menos 3 oitavos, multiplicado pelo seu inverso, menos 8 terços, nós vamos ter aqui menos com menos mais, 24 avos, um número dividido por ele mesmo, sempre 1 para você. Certo? Vamos generalizar também. Seja qualquer número racional A não nulo, diferente de 0. Com isso, ou assim, quando você tem A multiplicado pelo seu inverso, é ele por ele mesmo e um número dividido por ele mesmo, sempre 1. Tudo certo? Tudo em ordem? Hoje, nós aprendemos a explorar as aplicações dos conceitos das operações elementares a partir de situações problema e diversos contextos relacionados à ideia dos campos aditivo e multiplicativo no conjunto dos números racionais. E aí, craques no desenvolvimento e na regra de sinal das 6 operações? Tudo certo? Tudo em ordem? Beleza! Muito obrigado pela atenção de todos. Cuidem-se, preservem-se, previnam-se. Até a próxima. Tchau!